Oi, pessoal! Hoje nós vamos ter uma live aqui de supetão. Eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu julgo muito importante, que é a compulsão por compras. E eu vou contar hoje com a presença de uma pessoa muito querida, a Eusane Rodrigues. Ela é consultora de imagem no Piauí. Ela tem atendido muitas clientes, ela está crescendo profissionalmente e ela foi minha aluna no método Interno Estilo e ela faz uso com frequência do meu método, dos meus ensinamentos, e ela tem uma experiência muito boa para compartilhar aqui com a gente. Ela já vai entrar, ela já está aí. Ei, Eusane, tudo bem? Solicita a sua participação. Bem, gente, nós vamos falar sobre limite entre gostar de fazer compras, comprar compulsivamente. E não é um assunto que é um assunto corriqueiro, não é um assunto que merece pouca atenção, muito pelo contrário, é muito mais recorrente do que a gente imagina. Isso aparece muito nos nossos atendimentos. Eu já atendi algumas clientes com compulsão por compras. Só um minutinho que ela tá pedindo aqui. Ei, Eusane. Oi, Miriam. Tudo bem? E tudo bom? Eita, tem um fiozinho de cabelo aqui. Que bom te ver aqui. Eu estava falando de você, que você é do Piauí, que você está desenvolvendo um trabalho incrível aí e com muitas clientes, o seu trabalho está reverberando, na população daí, digamos assim, né? Porque você estava morando em Belo Horizonte, você atende lojas, faz o trabalho de consultoria de imagem também para varejo de moda e para público final, não é isso? É isso e para mesmo. clientes. Eu E eu estava dizendo para as pessoas que eu te convidei porque você tem muita experiência, você está atendendo pessoas, você já me contou que trazem essa dificuldade, esse comprar compulsivo, né? Esse comprar desenfreado. E aí é isso, eu queria te ouvir, quero saber se você tem alguma experiência para compartilhar aqui com a gente, tenho uma como que bem o método legal. interno te ajuda. Aqui, ó, tô vendo a Anamélia Raci lá do Rio. Quanto tempo, Anamélia? Foi minha aluna, que coisa boa, admiro muito o trabalho dela. Ela está dizendo, eu já tive compulsão antes de ser consultora e tinha muito medo disso voltar quando fui para a consultoria. Nossa, Ana, divide mais essa experiência com a gente. Eu lembro de você falando um pouco sobre isso no curso. Saudades também. Seu cabelo novo está maravilhoso. Tá mesmo, eu sigo a Ana, tá lindo o Esse cabelo cabelo aí dela. que tá passando ainda mais Tá chique. flexibilidade, né? Que traz uma ideia aí de acolhimento. Então, adorei. O espelho da Cláudia está dizendo, inicia tudo na mente. Esse comprar quer descontar em algo para compensar. Pois é, gente, muito legal isso. Agora, escutem isso que a Eusane vai contar, porque eu nunca vi uma experiência assim. Eu nunca tive uma experiência como essa e nunca escutei nenhuma aluna falando sobre isso e nunca escutei nenhuma mentoranda. Eusane, a palavra é sua. Obrigada. Primeiro, bom dia para todo mundo. Eu morei em Belo Horizonte, sou piauiense, aí voltei na pandemia. E como a Miriam já falou aí, graças a Deus as coisas têm andado muito aqui. Eu trabalho também com lojista, mas até com lojista eu trabalho aplicando o método interno. Então, eu trabalho o treinamento das meninas para elas olharem para cliente de outra forma. Não é só sobre a técnica que a gente fala nas lojas. Mas isso fica para outro papo. Vamos para o nosso assunto de hoje. Eu tenho uma experiência, eu tive uma experiência que para mim foi muito impactante. Eu nunca tinha visto nada parecido. E eu compartilhei isso com a Miriam. E vou compartilhar com vocês aqui agora, para a gente entender mesmo como
que passa a medida do gostar de comprar para compulsão. Eu tenho, na verdade, a gente está num processo, mas eu tive um primeiro contato com uma pessoa, ela me contratou para consultoria, e eu já sabia por uma outra pessoa que ela tinha muita roupa. A pessoa já tinha dito, Eusane, você vai se surpreender, ela tem bastante roupa. Até aí tudo bem, porque a gente escuta muito isso, a gente se depara muito com clientes que têm muitas roupas mesmo. Sim. Mas, quando eu cheguei na casa dela, primeiro, antes de entrar no quarto, a porta estava entreaberta e eu vi o guarda-roupa. Um guarda-roupa de casal, um guarda-roupa de 6 portas. Eu olhei e disse, uai, se for só ali, acredito que a medida não vai ser tão, né, exorbitante. Até porque ela é casada, deve ter parte dela, parte do marido. Ok, mas tinha uma porta, disse, pode ser que seja do closet. Ok, entramos e aí ela foi abrindo o guarda-roupa e quando ela abriu a primeira parte do guarda-roupa, eu já comecei a ficar meio assustada, porque as 2 primeiras portas só tinham camisas. Só camisas dela, só dela, só dela. Digo, se aqui só tem camisa e o guarda-roupa só tem mais 4 partes e ela ainda tem um marido, calma aí. Aí eu já fui ficando tensa. Quando ela abriu as 2 portas do meio, só tinham bolsas. Só bolsas. E elas não estavam organizadas de modo que a gente conseguisse ver tudo. Tava assim, ó, coladinha uma na outra. Quando ela abriu as outras 2 portas, tinha mais blusa, mais camisa. Dela, tudo dela. E na parte, no maleiro, só bolsa. No maleiro inteiro, só bolsa, 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 bolsa. Aí ela tava numa porta assim, ela disse assim, aqui, Eusane, é o closet. Aí ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, gente, eu juro, eu fiquei tão impactada que eu fiquei meio desesperada naquele momento. Quando ela Impactada abriu, por quê? porque vocês não têm noção do que é a quantidade de roupa, do que era a quantidade de roupa. Quando Então ela conta abriu a para nós porta, como é que era essa quantidade de roupa. eu vou descrever para vocês começarem a entender. Ela tinha um closet que a gente percebe que ele foi feito para, numa lateral, ficarem as peças as roupas, né, o cabideiro, as bolsas em cima, e a passagem para no final dar no espelho. Ela encheu essa outra parte, que era passagem, de araras, tá? Então ela tinha roupa de uma parede à outra, bolsa na parte de uma parede à outra e tava tudo muito empilhadinho. E aqui na arara, sabe aqueles brechós de antigamente que hoje as coisas são muito mais organizadas, mas aqueles bem amontoados, as bolsas, elas não estavam, as roupas não estavam no cabide lado a lado. Elas estavam juntas, assim, umas por cima das outras. Eu não consegui passar livremente até o final do closet para ver o que, que ela tinha no final. Eu ia de ladinho, entrando assim de ladinho para poder ver até o final o que, que ela tinha. Não satisfeita, tinha uma outra porta. E aí ela disse que dava acesso a um outro ambiente. Ela disse, Zane, aqui era meu escritório. Quando ela abriu, ela tinha transformado o escritório num outro closet. Tinha mais araras, com mais roupas e uma Então eram parede. 3 cômodos até aí? Não, calma, até aqui. Não, calma que tem muito mais coisa. Até aqui. E uma outra parede de batons. Parecia que a gente estava na Sephora. Ou na Tantos máquina? de maquiagem. Ou não, maquiagem. E muitos da marca, inclusive. Muita maquiagem. Muita maquiagem. Gente, eu tô arrepiada de lembrar. A parede cheia de acessório. Quando ela abria gavetas, ela tinha muitos acessórios em caixas. Em caixas. E muitas roupas, umas em cima das outras, e calçados. Tinha tudo. Tudo, 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 tudo. E aí, quando eu fui pegando nas roupas, tinha muita roupa com etiqueta. Muita, que ela nunca tinha usado. E o pior, além de ter muita roupa na etiqueta, ela tinha, sabe, bolsa que não é couro legítimo, que não é couro, na verdade, que couro ou é couro ou não é. Do material sintético, com o tempo ele se desfaz, ele craquela inteiro.
E eram bolsas de marcas super renomadas. Ela tinha marca de luxo no guarda-roupa dela, ela tinha tudo. Ela tinha desde a roupa, daquela, sabe, aquela bem que não tem qualidade nenhuma, até aquelas de mega qualidade, de nomes renomados. Ela tinha Burberry, ela tinha, sabe? E a roupa da costureira da esquina, que eu quero falar não no pejorativo, mas no sentido da roupa muito mal acabada, E depois eu muito, vou falar sabe? o que eu penso sobre isso. Por favor, por favor. E aí, ok. Quando eu volto pro quarto, aí ela. E isso a gente foi conversando e tal. E aí, sim, voltando para a questão da bolsa, ela tinha essas bolsas que estavam craquelando, mas na etiqueta. E bolsas de marcas renomadas, sabe? A bolsa inteira se desfazendo e todas com a etiqueta. Na hora que eu ia compor um look, que eu quis fazer esse teste no começo, que o primeiro encontro geralmente, né? Mas ela queria um look para ir para um determinado lugar. E eu peguei uma bolsa, ela disse: "Ah, não. Essa não. Essa aí eu já tenho faz muito tempo, essa daí, mas a bolsa tava na etiqueta. Essa aí eu tenho, já tá velha. Já tem essa bolsa, tem muitos anos que eu tenho, anos, e a bolsa na etiqueta. Quando nós voltamos pro quarto, tinha umas caixas no quarto. Essa parte vocês vão ficar chocados se não ficaram ainda. Só que em todo o quarto tinha roupa. Tinha roupa atrás da porta, naqueles cabides de porta. Tinha roupa jogada em cima das poltronas. Tinha roupa em todo lugar. Aí ela disse: "Ah, Eusane, tem ali também naquelas caixas." E eu disse: por que que estão nas caixas? Não, porque na verdade tem umas que eu nem vi direito ainda. Eu disse: "Você compra onde?" Ela disse: "É que eu tenho contato de umas meninas que trabalham no atacado e elas mandam um catálogo para mim. E aí eu olho no catálogo que eu gosto e aí elas enviam para mim pelos correios." Ela compra. Esse caso aí tem muitas nuances, né, Eusane, para a gente debater depois. Assim, realmente eu nunca escutei ninguém falando, assim, contando uma experiência assim, de atendimento, né, o que envolve a compulsão por compras. Muito interessante. E aí, Miriam, ela tinha caixas, caixas, caixas que ela comprava pelo WhatsApp. As vendedoras mostravam as roupas que tinham chegado na loja em outras cidades e enviavam para ela pelos correios. Então, ela tinha roupa, assim, saindo por tudo que era espaço, sabe? Entrando, na verdade, de tudo que era via. É isso que eu ia dizer. Eu não sei se é saindo, mas entrando, Pronto! me parece que ela tampava todos os buracos da vida dela com as roupas, né? E Todos os não lugares saía. da casa dela eram preenchidos por roupas e muitos cômodos, muitos quartos, né? Enfim, closets, armários, uma coisa realmente que faz a E gente aí pensar, né, Usane? eu vou pegar até o gancho desse saiu, que aí depois eu retomei e disse, na verdade, entravam, porque eu me lembrei de uma coisa que eu perguntei para ela, né? No momento que eu disse: "E me conta, qual que é a tua relação com desapegar das peças?" Ela não me respondeu. Ela parou um pouco, e aí eu senti que aquilo para ela era um incômodo, e aí continuei. Eu disse: "Tá, depois a gente conversa sobre isso", e continuei. Mas ela não Sim. desapega. Ela não consegue desapegar de jeito Uhum. nenhum, nem das É, peças que não estão mais servindo. e pelo que você fala, é antes disso, é antes de desapegar, ela tem um apego excessivo que nem ela sabe a causa. E a gente costuma não saber a causa dos nossos apegos. Sejam apegos por roupas, apegos materiais, de um modo geral, sejam apegos por pessoas, né? Por lugares. Mas e aí, que mais? Conta mais para Miriam, nós. eu esqueci até de te falar disso. Sabe por que que ela me procurou? Porque o filho dela a convenceu. "Mãe, a senhora precisa dessa moça, porque a senhora compra muito, a senhora tem muita roupa." Então, para você ver como já reverberava ali no. E é porque ela nem mostrava tudo. Tá? Ainda tem a. Ô, Eusane, você está falando isso, né, a partir da fala do filho, mas é bom a gente reiterar aqui que existe uma diferença, como eu falei no início, entre gostar de fazer compras, né,
e comprar compulsivamente e ter uma compulsão. Parece que no caso dela, ela tem uma compulsão. Existe uma diferença Uhum. entre E comprar compulsivamente. eu só entendi essa diferença, Miriam, entre ser compulsiva, gostar de comprar e ter uma compulsão, justamente porque eu passei pelo método interno. Você esclarece muito isso para a gente, dá meios para a gente escutar. Então, óbvio que eu não vou poder falar aqui muita coisa do atendimento, Sim. mas a fala dela me deu indícios, me fez. O fato de eu escutar o que ela estava dizendo me fez Nas voltar entrelinhas, nas né? entrelinhas, nas entrelinhas. Veja, muito bom você ter lembrado isso. O fato de eu ter percebido nas entrelinhas, de ter escutado nas entrelinhas, fez com que eu voltasse para o segundo encontro, porque eu tive que chegar em casa, respirar, processar tudo aquilo, rever tudo que eu já tinha visto no método interno. Eu disse, vamos lá, como que eu vou conduzir isso? Porque tem muito mais por trás dessa procura dela pela minha consultoria. E E aí olha que foi. interessante isso que você disse. Eu cheguei em casa, eu tive que respirar, pensar sobre aquele atendimento. Eu quero chamar atenção para esse ponto que não é fácil atender em consultoria de imagem quando você se propõe a um atendimento de fato conectado com a cliente, de fato conectado com as reais dores da cliente, né? Então, quando a gente faz isso, quando a gente trabalha dessa forma, a gente sente, né? A gente sente, vamos dizer, não gosto dessa palavra, mas é como se fosse um peso. Talvez o peso da responsabilidade, né, Eusane? Eu acho perfeito isso, o peso da responsabilidade, porque era justamente o que eu estava pensando agora, Miriam, porque seria muita irresponsabilidade da minha parte voltar para trabalhar essa consultoria só na técnica, porque não era isso que ela estava buscando. E por Não que era. você acha que as consultorias, assim, os cursos que a gente faz sobre técnicas, você já fez inúmeros cursos, você é extremamente capacitada tecnicamente, mas no seu entendimento, por que que os cursos focam só em técnicas? Eu até entendo que esse é o objetivo dos cursos, mas me parece que essa parte humana ela é rejeitada. Ela é rejeitada porque muitos profissionais não pegam isso para estudar e para entender, não querem aprender as ferramentas adequadas, porque não é só falar que vai humanizar, isso não resolve nada, né? Porque é difícil, né, Miriam? É exatamente por isso, porque é mais difícil. Estudar, entender, ir para essa questão do humanizar mesmo. É muito mais fácil você aprender só as técnicas. Aqui a Aprender as sua técnicas. cliente está aqui, Raina Sampaio, dizendo: conteúdo maravilhoso, e Eusane, sou eternamente grata por tudo que transformei através do seu conhecimento. Gente, a Eusane é uma excelente consultora de imagem, eu posso atestar. Ela foi minha aluna, ela é uma pessoa estudiosa, ela é uma pessoa realmente interessada no cliente, para além das técnicas. Então, ela sabe as duas coisas, ela sabe técnica e ela sabe a parte de humanização, que é a parte da escuta do foco no cliente. Então, portanto, ela só pode ter os melhores resultados, né, Eusane? Porque eu tive você na minha vida, meu amor. Eu não canso de dizer. Olha, o método interno foi, sem dúvida, o que abriu o meu caminho. Tem uma coisa que você diz, Miriam, que eu gosto muito, 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 e que acontece muito contrário no nosso mercado. Para a gente entender a cliente, para a gente atender a cliente de forma humanizada, a gente precisa olhar para a cliente, descer de um pedestal de sabedora de tudo. A gente precisa entender que a gente não é quem sabe mais. A gente precisa aprender a escutar a cliente e estar ali para servir a cliente. Porque o que acontece muito dentro do nosso mercado é a consultora querer mostrar o trabalho dela, sabe? Acima do atender a cliente. O que eu quero dizer?
Seria para mim muito mais fácil, como para muitas que trabalham da forma que nós trabalhamos, seria muito mais fácil eu chegar na casa da cliente, pegar, imagina, ela tem um repertório num guarda-roupa ali gigante. Ela tem modelagens diferenciadas, ela tem roupas chiquérrimas, ela tem roupas maravilhosas que comunicam aquilo que ela me disse que queria, que na verdade às vezes nem sempre é aquilo, muitas vezes não é aquilo. Seria fácil eu chegar, montar o look para ela, um look lindo, maravilhoso, dizer como eu compus aquele look, colocar o antes e depois, jogar na rede social, deixar ela linda e fina com aquele look. Seria mais fácil. A questão é, eu iria encontrar com ela depois, ela não teria implementado aquilo, porque de fato eu não entendi a cliente, eu não entendi a demanda dela, eu não fiz a consultoria para ela. Eu, nesse caso, teria feito a consultoria para me propagar, sabe? Uma Somente. vaidade, Então, algo narcísico, né, Eusane? Completamente narcísico. Não que a gente não vá fazer, lógico, a nossa propaganda, mas o que eu quero dizer é que, neste caso aí, eu não teria pensado em atender a demanda da cliente real, sabe? Realmente, eu estaria querendo, opa, vou aproveitar o caso dessa cliente aqui, que tem muita roupa, que tem isso, vou montar looks maravilhosos, ela vai sair linda no outro dia, todo mundo vai dizer, uau, que linda que você está. E isso é maravilhoso se a gente consegue. Tudo bem, tá tudo certo Isso e que eu tem tô que dizendo, ter. não que não Mas não é isso, né? Não é só isso. Isso Não é aí só tem que isso. vir, tem que ser consequência de um trabalho feito antes, em paralelo e sempre. Não pode ser, cheguei, vi um monte de roupa, vou montar looks maravilhosos, ok, beleza, pode ir, já fiz um antes e depois. E é o que você falou e que eu ensino no método, e eu bato o pé nesse ponto até hoje. Se a gente não tiver uma conexão com a cliente não vai implementar. Você pode ser a melhor consultora de imagem do mundo, você pode ter a maior experiência, você pode ter atendido todo tipo de cliente, mas ela não vai implementar, né? Ela vai até gostar das propostas que você está entregando, fazendo, propondo ali e tal, mas existe um abismo entre a gente entregar uma proposta, né? E a cliente fazer uso, se apropriar daquilo, não é? Olha bem essa palavra, ela é muito importante. O nosso trabalho é para levar a cliente a se apropriar de algo que é dela, na verdade, né? Por exemplo, o estilo, para quem trabalha com estilo pessoal exclusivamente, porque imagem pessoal vai além disso, né? Mas é levar a cliente a se apropriar do estilo. O estilo está nela, o consultor de imagem não dá estilo para cliente, mas veja bem, tem um passo além, e é aí que está o pulo do gato, é levar a cliente a se apropriar do estilo. E ela só vai se apropriar do seu estilo se ela se apropriar da sua história. E a sua história é cheia de vulnerabilidades. As nossas histórias são histórias, né, de vulnerabilidade, com o cabelo, com a aparência, com o corpo, com guarda-roupa, é aquela história de comparação, a fulana sabe, a outra é mais bonita, ninguém fala de mim, não é? Mas antes disso, eu quero só fazer um comentário aqui, que a Ana Amélia falou que ela leva os aprendizados do método interno até hoje, não só nos atendimentos, como com as alunas dela. Ter responsabilidade ao mexer em questões que são muito mais profundas do que apenas roupas. Nossa, Ana Amélia, que coisa boa. Fico muito feliz de ter seu feedback. Ó, a gente podia fazer uma live, hein? Bora. Você tem muito a contribuir, assim como Eusane. Na verdade, gente, eu gosto de fazer essas lives porque eu aprendo com as minhas colegas, eu aprendo com as minhas alunas e muito mais do que eu dar algo, ensinar algo, eu aprendo. Isso é muito bom, né? Porque o aprendizado eu levo para as minhas outras parceiras, colegas e alunas. Olha aí, a Ana Amélia já topou. Opa, eu já quero assistir essa live. Oba, vamos lá. E só mais um comentário aqui da sua cliente. Ela falou, eu já estava no caixa e a Eusane me fez algumas perguntas que na mesma hora me fizeram desistir da compra. Pois é,
A gente acaba, né, comprando sempre no ímpeto, né, gente? E assim, E a eu gosto. consultora de imagem, ela tem muito esse papel, eu acho. Qual o papel da consultora de imagem hoje, em 2023? Né? Eu acho que a gente tem que esquecer o papel da consultora de imagem lá de 40 anos atrás. Não é que isso não tem valor. Tem valor, sim, claro, mas a gente tem que deixar de lado um pouco aquilo que a gente aprendeu, baseado naquelas regras de 40 anos, e trazer para o momento que nós estamos vivendo, não é? Nós precisamos de levar a nossa cliente a comprar de forma responsável, independente da conta bancária dela. O que está em jogo é o nosso planeta, né? Nós não podemos consumir de uma forma desenfreada, não. E quando a gente vê clientes como a sua, né, Eusane, essa cliente certamente está adoecida, ela está precisando de uma ajuda, não é? E eu tenho certeza que você vai poder ajudá-la de outras formas, encaminhando para um profissional, né, para tratar. Já estamos nesse Ou processo. você já indicou, mas olha bem, olha o quanto o nosso trabalho é importante, como que a gente pode ajudar, né, a cliente. E tem outro ponto aí que eu acho importante, que não é assunto dessa live, que é a questão dos distúrbios de autoimagem. Outro dia eu estava conversando com uma colega, que foi aluna também, ela contando como que ela está enfrentando uma dificuldade com uma cliente que contou para ela, depois de 3 ou 4 encontros, que ela tem uma anorexia desde a adolescência. E olha, gente, distúrbio de autoimagem está aumentando e a gente precisa de ter ferramentas para ajudar a cliente. Repetindo, nós não somos terapeutas nem nada parecido, mas conectar com a cliente é fundamental se a gente quer ter resultado. Gente, desculpa o parênteses aí que eu fiz. Vamos voltar para o caso da Mas Eusane. olha, sabe por que esses parênteses foram importantes, Miriam? Para justamente a gente pegar o gancho de uma fala que teve aqui já lá atrás, que é: o nosso trabalho não é fácil. O nosso trabalho não é raso, não é de brincadeira, tá? Então, pelo menos um trabalho feito de forma responsável. E se a gente faz esse trabalho de forma responsável, nós podemos transformar, eu acredito nisso, a vida da cliente, né? Porque muitos consultores acham que transformar tem a ver com aqueles programas de televisão, de jogar roupa de TV, jogar a roupa do cliente fora. Não é nada disso, é transformar a relação da cliente com a imagem, transformar a relação da cliente com o estilo, com a aparência, transformar a relação da cliente com o consumo, que é isso que nós estamos falando, transformar a relação da cliente com o seu corpo. Então, eu sou defensora dessa forma de trabalhar humanizada, porque eu acredito que a consultoria de imagem é uma bela de uma ferramenta. É porque eu acredito tanto na consultoria de imagem e no poder dela, que eu trabalho dessa forma. Então, a gente pode usar tudo que a gente sabe de técnicas, e é por isso que a cliente nos procura, né? Ela quer adequação de imagem, ela quer apurar seu estilo, ela quer saber as cores que favorecem a beleza dela. Tá tudo isso, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas a gente pode usar isso e ajudar a cliente a dar um passo muito além. E às vezes é um passo que muda radicalmente a vida de uma pessoa. Eu já vi isso no meu trabalho, já vi isso no trabalho de várias consultoras. A gente pode mudar o rumo da vida de alguém, né? Uma vida que estava, enfim, uma vida com muitas dificuldades. A gente pode abrir um outro caminho, a gente pode descortinar uma outra possibilidade para uma pessoa que estava ali sofrendo. Então, eu acredito nisso. Não precisa de ser terapeuta, precisa de ser uma consultora de imagem que esteja realmente alinhada com as reais demandas, né? Com as reais dores da cliente. Eu vou parar de falar, Eusane, agora só você que fala. Não, imagina. É porque eu me lembrei de uma outra coisa, que também o método interno é responsável, óbvio. Quando eu cheguei aqui, teve uma lojista, uma cliente me indicou para essa lojista, né? Ela me contando, a lojista mesmo, que hoje é minha cliente, me contando. Ela disse: Eusane, quando ela falou de você, eu disse: lá vem, mais uma. Sabe, na cabeça dela, mais uma com aquele papo de beijo que ela já estava acostumada a escutar, né? Que é um papo de pura técnica
técnica, enquadramento, né? Que é só replicação de técnica, que isso a inteligência artificial vai fazer melhor do que a gente breve, né, Eusane? Rapidinho. E aí, ela disse, vou olhar o Instagram dela. E começou a olhar o meu Instagram, a ler os meus textos. E disse, opa, essa daqui é diferente. Aí, pediu para ela me marcar uma reunião comigo. Aí, quando eu fui, que comecei a conversar com ela, pronto. Eu comecei com ela desde que eu cheguei aqui e a gente está trabalhando juntas até hoje, porque aí eu fui mostrar. E é muito o que tem acontecido aqui. O fato de eu estar conseguindo ir cada vez mais além aqui no mercado é justamente porque quando eu atendo uma cliente que ela vê a maneira como eu trabalho, ela me indica para outra e me indica para outra e a lojista do mesmo jeito. E assim a minha rede vai aumentando, porque o que elas mais dizem é: a Eusane trabalha de forma diferente. A Eusane trabalha de um jeito diferente. Eu nunca vi. Eu atendo uma cliente que ela já havia feito consultoria com uma outra de fora e ela disse, hoje ela diz para todo mundo: gente, faz com a Eusane. Vocês não é nada igual, e eu tô dizendo porque eu já fiz outra. Eu já tinha feito antes de conhecer a Eusane e acabei fazendo com ela e é completamente diferente. E você acha que essa lojista se referia a quê? A diferença entre o seu trabalho e de uma outra consultora com quem ela já tinha feito trabalho, passado na consultoria? Justamente as técnicas e enquadramentos. Ela achava que eu ia ser mais uma que ia dizer: você precisa, sabe, aquela questão toda da cartela de cores fechadinha, dos estilos fechadinhos. E ela não sabia como que eu ia trabalhar. Eu vou dar uma ideia de como eu trabalho aqui com o treinamento das meninas de loja, só para vocês verem que não tem nada a ver com você precisa aprender os 7 estilos, eu vejo o lado humano, mas aprendi no método interno, Tayana. Foi o método interno que me propôs isso. E eu digo para você o tempo todo, Miriam, eu sou eternamente grata, porque foi por ele que eu consegui conduzir a consultoria da forma que eu conduzo hoje. E voltando para o que eu estava dizendo quando eu trabalho com as meninas de loja, o que eu faço? Óbvio que eu vou trabalhar a técnica com elas, eu vou mostrar também, mas mais do que isso, eu trabalho para elas escutarem a cliente. Eu digo, olha, antes de vocês saírem levando um monte de coisa isso é fundamental que você está falando. Fazer um trabalho com varejo, né, de moda, o trabalho do consultor de imagem além de entregar, de ensinar as técnicas para as vendedoras, não é? Que isso é maravilhoso. Ensinar as consultoras ou mostrar a elas a necessidade de escutar a cliente. Porque a gente vê por aí que muitas não escutam, né? Outro dia mesmo eu entrei numa loja nova aqui em Belo Horizonte, uma loja incrível. Gente, a consultora não escutava o que eu queria. Na verdade, eu queria um presente para uma pessoa da minha família. Eu achei que a loja tinha tudo a ver, mas ela disparou a falar na minha cabeça, coisa que não tinha nada a ver. Eu fui embora, sabe? Então, falta muito isso que você está falando, Eusane. Muito. Pois é exatamente isso que eu faço. E eu trabalho como? Eu vou semanalmente. E aí, quando eu chego lá, a gente vai conversar. Eu digo, e aí, o que surgiu de demanda da cliente? O que vocês escutaram da cliente essa semana? Eusane, veio uma cliente que ela disse... Eu digo, olha, quem vai dizer o que precisa é a cliente. Exatamente. Na hora que ela se olhar no espelho, ela vai falar alguma coisa. E na hora que ela falar, você vai escutar e vai dar para ela a solução para aquela demanda dela. Veja. Só que ela vai se olhar no espelho, não é esse espelho que a gente tem no banheiro, é o espelho da história dela. Essa é a questão. Que você tá vendo, isso. Exato, porque isso que você está vendo pode não ser o que ela está vendo. Então, na hora que ela se olhar, pode ser que você não tenha visto, por exemplo, uma cliente ali que tem um quadril largo. Mas ela se vê assim. Na hora que ela vestir a roupa, a primeira coisa que ela vai dizer: eu achei que ficou com quadril largo. Mesmo que você acha que não muda totalmente. Isso muda o jogo, né? Quando as pessoas entendem que escutar, só que escutar, a gente precisa de aprender a escutar. A gente não nasceu sabendo escutar. Nós nascemos sabendo ouvir. Eu posso dizer que poucas, da minha experiência, são poucas as pessoas que sabem realmente escutar.
porque elas já têm que ter perdido aquilo que a gente falou no início da live, que é narcisismo e vaidade, não é? E entender que o poder está do lado da cliente e ela tem tudo ali com ela, só que ela não sabe que sabe. O nosso papel é levar a cliente a entender que ela que vai dar as cartas do jogo, você não acha? Perfeito. É o que você me falou outro dia sobre estilo, né? Você tinha me perguntado por que você fala tanto que estilo é conquista, se a gente sabe que o estilo já está em nós, que né, nós nascemos com, ou ao longo da vida, nós somos construindo o nosso estilo, mesmo que a gente não saiba, ou mesmo que a gente não tenha ele apurado, o estilo está em nós, no sentido assim, que não é a consultora que vai dar o estilo. Tá, mas ele é conquista porque é algo que está em mim, mas do qual eu não me apossei. Isso faz toda a diferença. Então, o trabalho do consultor de imagem é levar o cliente a se apropriar, a se apossar do seu estilo. E para isso precisa de muita escuta, precisa de autoconhecimento, precisa de fundo no interno. E isso, para mim, é o mais importante no nosso trabalho. Não que as técnicas não sejam, são importantíssimas. Eu estudo muito, já fiz inúmeros cursos. Você também, né, Eusane? Mas eu penso que da agora para diante, o que vai realmente impactar os nossos trabalhos é essa parte humana do trabalho, porque a inteligência artificial está aí entrando para valer nas nossas vidas e daqui a pouco ela vai fazer o trabalho de consultoria de imagem muito melhor do que qualquer consultor de imagem capacitado, né? Dia desses, eu vi um post, já tem loja, que tem uma máquina que você bota lá, você escolhe, eu quero essa peça aqui. E aí você vai escolhendo as peças e ele vai dizendo qual que é o teu estilo e como que você pode usar aquelas peças. Gente, o trabalho que a consultora que não vai a fundo faz. Já existe. E dá até mais sugestões do que a gente daria se fosse só técnica, né? Muito mais ideias. Exatamente. Então, eu estava até querendo pegar um gancho nisso, que vira e mexe, as pessoas perguntam, a consultoria de imagem vai acabar com a inteligência artificial? Não. Eu não acredito que ela vai acabar. Eu acho que vai continuar existindo os profissionais que trabalham exclusivamente com técnicas, porque vai existir essa demanda, mas eu acredito firmemente que os profissionais que vão além das técnicas, os profissionais que humanizam a prática de verdade, que personalizam, esses vão ser mais requisitados e acho que eles vão ter, sim, o serviço deles vai ter um outro preço, evidentemente. Porque o humano vai ser cada vez mais valorizado nessa era aí da inteligência artificial, e isso vale para todas as profissões, não só para a nossa, né? Espelho da Cláudia está aqui falando, realmente ouvir é diferente de escutar. No meu trabalho depende muito de escutar, isso é raro. Ah, que legal, Cláudia, depois conta para nós qual que é a sua profissão. Você é consultora de imagem? Ela está dizendo, fantástico trabalho de consultoria. Então, é um trabalho que parte do interno para o externo, né? Para fazer valer enfim, para poder fazer valer as técnicas, né, Eusane? Porque as técnicas, elas são incríveis. Nós temos muitos recursos técnicos, nós podemos realmente adequar a imagem do cliente ao que ele precisa naquele momento da carreira, naquele momento profissional, pessoal. Mas essas técnicas, elas têm que estar baseadas no interno, enfim, elas têm que estar amparadas. Não pode ser exclusivamente a técnica, porque fica algo muito... soa fake, soa artificial. Tem quem goste disso. Tem quem goste, tem quem propaga, mas não é o nosso caso, né, Eusane? Não é, e não tem intenção de que seja... Inclusive, é justamente por não ser, é justamente por estar nessa linha do método interno que eu tenho conseguido tanto me sustentar, quanto ir além, quanto gostar cada vez mais da consultoria. Se sustentar, você está dizendo da profissão. Profissão no mercado, porque você sabe, as pessoas aqui não sabem, mas eu larguei tudo em Belo Horizonte
para começar aqui do zero. Numa cidade que eu não tinha emprego, não tinha o que indique, o que nada. E tô aqui, graças a Deus, tudo fluindo bem, justamente por quê? Porque quando eu comecei, que elas viram como eu trabalhava, aí isso foi se propagando. Ela trabalha diferente, ela trabalha de um jeito diferente. É muito legal o jeito que ela trabalha. Isso ajuda a abrir espaço, né, Eusane? Porque não tá fácil estar no mercado de trabalho para ninguém. A concorrência é cada vez maior, não é? Tem muitos consultores de imagem estilo no mercado. Então, a gente tem que se diferenciar. E eu acredito firmemente que esse caminho aí da humanização, do interno para o externo, ele nos diferencia e ele nos ajuda a ficar no mercado e a ficar de uma forma interessante. A gente começa a ser bem visto. Claro, porque a forma de trabalhar é outra, né? Eu tenho uma cliente que dia desses ela disse isso para uma outra pessoa. Ela disse, eu gosto da Eusane porque ela não quer trazer outras coisas diferentes para mim. Ela me entende, ela sabe o que eu quero, sabe? Então, ela faz a minha imagem acontecer do meu jeito. Porque ela é uma pessoa super reservada, ela é uma pessoa, inclusive, que ninguém nunca viu aqui, como cliente minha. Mas a gente está juntas há 8 meses. E o trabalho está sendo incrível, incrível. E eu acho, Eusane, eu tenho certeza que você usa a metodologia interna. Você está falando aí 8 meses, já se vão 8 meses de trabalho. Não é um trabalho que você faz ali em 5, 6 encontros e 1 mês e meio acabou, 2 meses no máximo. Não, é um trabalho a longo prazo. É a única possibilidade? Não, gente. Tem quem queira fazer um trabalho rápido, mas para que os resultados sejam duradouros, né? Para que haja realmente uma mudança de posição da cliente em relação à sua imagem, à sua aparência, ao seu estilo, para que ela consiga entender isso de verdade, precisa de tempo. Não tem como, porque ela precisa de entender partes da história dela. Ela precisa de entender tantas coisas que, com o tempo, essas coisas vão ficando mais claras e a cliente consegue, né, se apropriar, como eu disse, daquele trabalho maravilhoso que a consultora está aí ofertando. Fora isso, eu realmente, Eusane, eu não acredito que seja possível um trabalho de mudança, né? É possível você ofertar, entregar a resposta ali para a cliente. Olha, tá aqui, tá? Não estou nem dizendo que é ruim, que é mal feito, nada disso. Pode ser um trabalho muito bem feito, só que ele não foi feito no tempo da cliente, respeitando o tempo da cliente, respeitando o passo a passo daquela cliente, né? Porque o tempo da cliente A é diferente do tempo da cliente B e a gente tem que ter sensibilidade para isso, né? Com certeza. E aí, então, quando eu vejo você falando e já estamos com 8 meses de trabalho, eu fico muito alegre, porque a gente deve sim trabalhar para que as clientes entendam que um processo pode levar um tempo maior. Né? Se você vai no nutricionista, você não emagrece com 1 mês ou 2. Você pode até emagrecer. Eu quero saber se esse resultado vai ser duradouro. Então, é a mesma coisa. A mesma coisa para a consultoria de imagem. É isso que a gente tem que trazer, essa mudança de atitude, né? E eu vejo muitas consultoras, assim como você, como eu, e como a Ana Amélia, que estava aqui, não sei se ela ainda está, a gente repensando a nossa prática e fazendo com que ela seja diferente daquilo que a consultoria de imagem foi um dia. Naquele momento, ela foi importante, mas hoje a consultoria de imagem só com técnicas fica difícil, né? Porque o mundo está pedindo tanto de nós, são tantas mudanças, né? A gente está vivendo essa época desse imediatismo, é uma época de profundas mudanças com relação à aparência, com relação ao vestir, que faz com que a gente tenha que realmente se capacitar
com outras ferramentas se a gente quiser ficar no mercado, né, Eusane? Com certeza, Miriam. E eu sempre digo, repito, o método interno me ajudou e continua me ajudando a realizar o meu trabalho de forma diferente mesmo, para atender as minhas clientes. E quanto ao tempo, essa semana mesmo eu recebi uma cliente me procurou, uma pessoa me procurou para fazer consultoria, porque ela precisava fazer umas fotos no sábado. Ela disse, eu quero que você faça a minha consultoria. Ela já veio, até a fala dela já veio assim, ansiosa, sabe? Aí eu fui explicando para ela como que acontecia. E aí eu falei para ela, olha, o que eu posso, no final da conversa, para amarrar a conversa, isso que eu posso oferecer para você é a montagem de looks com base nisso que você está me dizendo. Mas aí não é uma consultoria. Eu quero que fique muito claro que eu não estou fazendo a sua consultoria, tá? Eu estou aqui montando looks com base na sua fala de agora, porque você está querendo fazer essas fotos, mas não é uma consultoria. Ou seja, é um trabalho muito pontual, né? Muito pontual, tá? Muito pontual. Zane, olha só, será que você pode falar rapidamente, concluindo o caso aí dessa cliente? Para quem não estava aqui, gente, a Eusane atendeu uma moça que eu nunca... que tinha um quarto com roupas, um outro quarto. Eu nunca ouvi ninguém relatando esse tipo de experiência, né? Então, isso serve para a gente pensar que a gente precisa, sim, de outras ferramentas, porque chega para nós esse tipo de cliente também. Quando eu falo esse tipo, são clientes com dores, né? E quando eu falo esse tipo, não é nenhum tipo, não, eu não estou fazendo nenhuma crítica de forma alguma. Eu estou dizendo que a gente precisa de prestar atenção nas dores da cliente. Fala aí, Eusane, para a gente finalizar, porque a gente achou que a live ia demorar 20 minutos. 20 minutos e já vamos com... Sei lá, vamos lá. Tem uns 40 e tantos, já tem quase 50. Então, vamos lá. Só para encerrar a experiência que eu tive, foi essa. Então, o que eu senti quando eu vi o guarda-roupa dessa cliente? Guarda-roupa não. Quando eu vi a quantidade de roupas, de acessórios, de coisas que ela tinha. Coisas, tá? Eu fiquei impactada. Confesso que no momento fiquei um pouco desesperada, porque nunca tinha visto nada parecido. Foi assim, ela abriu o guarda-roupa e ela foi me mostrando roupa, e daqui a pouco ela abriu uma porta e tinha um closet, e daqui a pouco ela abriu outra porta e tinha outro closet, e daqui a pouco ela me mostrou caixas que tinham roupas, e eu já estava vendo roupas penduradas por toda parte. E aí ela foi me dizendo como que comprava essas roupas. Então ela comprava sem experimentar, ela pedia, as caixas chegavam para ela. Então ela tinha essa necessidade, ela gostava era de comprar. Tanto que ela não usava tudo que tinha. Das coisas que ela tinha, o que ela mais usava era o que a costureira fazia. Deixa eu só pegar um gancho nisso que você falou, muito bem pontuado, ela gostava de comprar. Gente, então eu queria que vocês entendessem, nós estamos aqui falando sobre compulsão de compras. Na verdade, não era gostar, né? Ela era compulsiva. Quando a pessoa tem uma compulsão, ela não está interessada na roupa. Ela compra roupa, muitas. Ela não está interessada na make, no batom, no sapato. Ela compra muitos. O que impulsiona essa pessoa é o ato de comprar. Não importa o objeto. Vocês entendem? Porque existe compulsão por compras de roupa, existe compulsão por compras de comida, existe compulsão por ingerir comida, existe compulsão por sexo, existe compulsão São vários tipos de compulsão. Então, que fique claro para vocês que a pessoa está procurando uma satisfação. Satisfação de algo interno, que ela não sabe o que é. Por isso que a gente precisa de escutar a nossa cliente. A questão dela não é a roupa. A roupa ali é uma desculpa.
Entende? Assim como a comida. Se eu como muito compulsivamente, é uma desculpa que eu estou dando porque eu não tenho um outro recurso para lidar com uma insatisfação interna, com uma questão emocional. Só isso, Eusane. Não, e lembra que você falou aí, quando eu disse, não tinha espaços, entrava roupa por todos os buracos, porque justamente a percepção é de que estava querendo tampar buracos ali que existiam em outro lugar que não naquele quarto. Isso. Entende? Muito legal. E aí ela tanto gostava, tanto a coisa dela era o comprar, que ela não usava o que ela comprava. Ela usava mais Exatamente. do que ela não usava. As coisas chegavam, estavam lá, com a caixa aberta, lotada, as etiquetas pulando das roupas jogadas umas pelas outras, e ela não usava. E o que eu queria falar também, vocês já observaram quando a gente compra sem precisar da roupa, mas por algum mecanismo compulsivo ou parecido, você perde o interesse imediato por aquela roupa. E aí é por isso que essas pessoas compram e deixam a roupa ali na caixa, no armário, não usam, porque elas não estão atrás de roupa. Elas estão atrás de uma satisfação que elas não sabem qual é. E aí, quando compra, ela satisfaz momentaneamente, porque ela fez aquilo que ela queria, que era comprar, mas aí passou a satisfação, porque ela já comprou. Então, ela não está interessada em usar aquilo que ela comprou, ela quer comprar de novo, porque de novo ela tá. Então, vira uma bola de neve gigantesca. Então, ela tem muita coisa, ela não usa, ela usa as coisas, o prazer imediato de suprir uma falta. Exato, para não acessar essa insatisfação que vem de um outro lugar que ela não conhece. Mas quando a gente aprende, quando a gente escuta, quando a gente vai com essa sensibilidade da escuta para um atendimento desses, a gente entende mais que o processo precisa ser levado com muito cuidado, precisa ser direcionado com muito cuidado, porque já tem ali a consultoria de imagem, né, que você está dizendo. A consultoria de imagem, porque ali já tem uma questão muito grande que se a gente não tem cuidado, aí eu vou usar a tua frase, a gente abre gaveta que não pode fechar. Exatamente. A Milena está aqui dizendo que é um problema psíquico e necessita de tratamento especializado. Sim, Milena. E exatamente as consultoras que sabem disso, elas costumam indicar para um profissional especializado, caso a cliente dê abertura. E é isso, Milena, que eu ensino no meu curso, porque eu sou psicanalista, consultora de estilo e imagem. Então, é um trabalho que considera isso sem, evidentemente, entrar nessa questão propriamente, porque essa questão diz respeito a um outro profissional, né? Um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, mas a consultora de imagem, quando ela sabe que tem ferramentas para lidar com isso, lidar assim, ajudando a cliente a entender que ela está com um problema, isso muda, né? A vida da cliente, da consultora. O que ficou desse caso para mim? Se eu não tivesse passado pelo método interno, e não estou aqui querendo jogar confete em você, viu, Miriam? Você sabe que eu falo de coração, que eu falo verdadeiramente, a gente troca figurinhas. Quando eu tenho alguma angústia em relação a algum atendimento, eu trago para você para a gente trocar essas figurinhas. Se eu não tivesse passado pelo método interno, eu teria simplesmente, ou de duas uma, ou eu teria feito na base da técnica e teria frustrado a cliente porque ela vinha com uma expectativa que eu não ia atender, ou eu abandonaria, simplesmente não faria, me desesperaria, voltaria para casa e socorro, não vou dar conta disso. Eu disse, não é para desesperar, são casos complexos, mas não é para desesperar. Isso. Aí o que eu fiz? Eu consegui voltar para casa, pensar, respirar, pensar e ver como que eu ia conduzir aquele processo. Porque eu não podia ligar no automático e conduzir só na técnica, se eu não tivesse, por exemplo, passado pelo método interno. Não iria dar certo nunca. Então, pelo
fato de ter passado pelas suas mãos, pelo método interno, ter tido o prazer de aprender a escutar mais, porque isso também é um trabalho diário, eu faço diariamente, não é fácil, é uma constante na minha vida. Então, mesmo porque eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, então eu tenho que começar de mim. É um processo que eu aplico comigo mesma para eu poder aprender a escutar a minha cliente.